Este vídeo é baseado no conhecimento de Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, fundador da psicologia analítica e um dos pensadores mais influentes do século XX. Jung dizia que aquilo que você evita olhar dentro de si acaba dominando você por completo. E talvez o maior problema da mente moderna não seja o excesso de estímulo, mas a ausência de profundidade. Vivemos mergulhados em distrações, acumulando informação, buscando performance, mas ignorando os hábitos silenciosos que estão destruindo nossa saúde mental por dentro. Este vídeo não é sobre o que está evidente, é sobre o que você não percebe mais, porque se acostumou. São rotinas, padrões, vícios emocionais que parecem inofensivos, mas minam sua autoestima, drenam sua energia, sabotam sua lucidez. Jung acreditava que a verdadeira transformação começa quando você se encara sem máscaras, sem desculpas, sem fuga. É isso que vamos fazer agora. Se esse tema já te tocou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Eu escolho olhar para dentro, porque o que você nega te domina, mas o que você aceita te liberta. Para Jung, o silêncio era mais do que ausência de som. Era o espaço onde a alma se revela. Hoje, muitas pessoas não suportam estar em silêncio. Colocam música para dormir, podcast para caminhar, vídeo para escovar os dentes. Qualquer pausa precisa ser preenchida. Mas por quê? Porque o silêncio escancara o que a agitação esconde. Ele traz à tona aquilo que foi empurrado para o inconsciente. Inseguranças, vazios, memórias mal digeridas, verdades que foram abafadas. Jung acreditava que aquilo que você não resolve se acumula, e o silêncio é onde esse acúmulo tenta emergir. A mente moderna, condicionada à hiperestimulação, entra em estado de abstinência diante do silêncio, mas essa abstinência revela o quanto você está desconectado de si. A psicologia contemporânea confirma isso. Estudos em neurociência mostram que a falta de momentos de quietude afeta diretamente a clareza mental, a capacidade de tomar decisões e o equilíbrio emocional. Sem espaço interno, você vive apenas reagindo, sem elaborar, sem digerir, sem compreender. Evitar o silêncio é como fugir de um espelho. É perder a chance de ver o que realmente está acontecendo dentro de você. Jung diria que o primeiro passo para o autoconhecimento é suportar o silêncio, não para se punir, mas para escutar aquilo que só se ouve quando tudo fora se cala. Você suporta ficar com você mesmo, sem distração, sem fuga? Se não, talvez seja a hora de reaprender o valor da pausa, porque é no silêncio que a mente se organiza e a alma começa a falar. Um dos erros mais comuns e perigosos que cometemos é tentar controlar emoções, suprimindo-as. Jung foi categórico sobre isso. O que você reprime não desaparece. Pelo contrário, se acumula no inconsciente e mais cedo ou mais tarde encontra uma forma de se manifestar, às vezes como ansiedade, às vezes como reações desproporcionais, outras como doenças psicossomáticas. A sociedade moderna nos ensinou a encarar emoções como fraquezas. Chorar é visto como drama. Sentir raiva é algo vergonhoso. Ficar triste parece inaceitável. Resultado: uma geração emocionalmente entorpecida, funcional por fora, confusa por dentro. Jung dizia que não somos feitos apenas de luz. Somos feitos também de sombra. E essa sombra precisa ser reconhecida. Suprimir a tristeza não te faz forte. Só te torna incapaz de processar perdas. Reprimir a raiva não te torna evoluído. Apenas te desconecta da tua capacidade de impor limites. A emoção não elaborada não morre. Ela se desloca, muda de forma, distorce relações e vira sintoma. Na psicologia clínica, isso é evidente. Pessoas que aprenderam desde cedo a engolir o que sentem tendem a carregar mais culpa, tensão muscular, insônia e até comportamentos autodestrutivos. A proposta de Jung nunca foi viver em um estado emocional caótico, mas sim desenvolver um espaço interno onde cada emoção possa ser sentida, compreendida e transformada. O que você tem reprimido por medo de ser julgado? O que tem engolido, sorrindo, para manter uma imagem? Ignorar emoções difíceis não resolve nada.
só atrasa o encontro com quem você realmente é. Jung dizia que o ego vive de imagem, mas a alma precisa de verdade. A mente que depende de aprovação constante vive em estado de alerta. Analisa tudo o que diz, adapta tudo o que faz, calibra até o tom de voz, com medo de desagradar, decepcionar ou não ser aceito. O problema não está em desejar reconhecimento, mas em precisar dele para se sentir digno. Essa busca por validação não é um sinal de vaidade, é um sinal de desconexão com o próprio valor. Pessoas que cresceram ouvindo que precisavam ser boas o tempo todo, que foram punidas por expressarem opiniões, que aprenderam que amor vem com desempenho, carregam uma necessidade crônica de aceitação. E é aí que o sofrimento se instala. Você se molda para caber, se reprime para manter vínculos, se desconecta para ser incluído. Jung chamava isso de perda da individualidade. É quando você se afasta tanto da sua essência para se adequar ao coletivo, que já não sabe mais quem é sem a plateia. Hoje, com redes sociais, isso se amplifica. Likes, views, comentários, tudo vira métrica de validação emocional. O valor pessoal é terceirizado, mas o preço é alto: ansiedade, insegurança, esgotamento. A saída? Reconstruir o vínculo com a própria verdade. Jung ensinava que o processo de individuação, o caminho do autoconhecimento, começa quando você assume quem é, mesmo que isso custe algumas aprovações. Você prefere ser admirado por algo que não é? Ou respeitado por ser quem realmente é? Jung acreditava que uma vida sem profundidade é uma vida incompleta. Ele dizia que as pessoas têm medo de mergulhar em si mesmas porque intuem que não sairão as mesmas. E ele estava certo. Vivemos em uma era em que tudo é rápido, raso e estético. Nos acostumamos a respostas prontas, frases de efeito, soluções imediatas. Mas a mente e a alma não funcionam assim. As questões que realmente importam exigem tempo, silêncio e disposição para ir além do óbvio. Quem vive só na superfície evita conflitos internos, mas também evita crescimento. Foge da dor, mas também da cura. Evita desconforto, mas também significado. Jung dizia que o inconsciente não desaparece porque você o ignora. Ele age nas entrelinhas, nas escolhas que você repete sem entender, nos padrões de relacionamento que se repetem, nas sensações que você sente e não sabe explicar. Viver apenas na superfície é como morar num quarto e esquecer que existe uma casa inteira. A profundidade assusta, mas liberta. Ao descer até as raízes, você encontra não só suas dores, mas também sua força. Você descobre a origem de seus medos e começa a dissolvê-los. Você compreende seus desejos e aprende a não ser escravo deles. A mente superficial vive em conflito porque nunca compreende o porquê das suas reações. Já a mente que mergulha em si começa a escolher com consciência. Jung via esse mergulho como essencial para a transformação real. Sem isso, a vida vira apenas um cenário bonito, com uma alma ausente. Quantas vezes você se viu na mesma situação, com pessoas diferentes, mesmo tipo de relação, mesma frustração, mesmo fim? Jung dizia que enquanto o conteúdo inconsciente não se tornar consciente, ele vai governar a sua vida, e você vai chamar isso de destino. Em outras palavras, você não está preso ao destino, está preso aos padrões que você não percebe. A mente inconsciente carrega experiências antigas, traumas não resolvidos, memórias infantis, desejos reprimidos. E tudo isso forma o que Jung chamava de complexos. Esses complexos se ativam em determinados contextos e fazem você reagir de forma automática, impulsiva, emocionalmente exagerada, como se estivesse revivendo o passado. Você atrai o mesmo tipo de pessoa, reage da mesma forma diante do conflito, volta aos mesmos lugares internos, mesmo quando tudo por fora parece diferente. Isso não é azar, é repetição inconsciente. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado, mas para isso é preciso luz, tomar consciência, nomear o padrão, reconhecer o enredo que se repete e ter coragem de interromper a sequência, mesmo que isso cause desconforto no início. Jung ensinava que tornar o inconsciente consciente é o verdadeiro trabalho de desenvolvimento pessoal. Não basta ler sobre si,
É preciso se encarar com lucidez. Quais padrões você está repetindo sem perceber? O que na sua vida você chama de destino, mas na verdade é só falta de consciência? A resposta pode mudar tudo. Para Jung, a sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. Não apenas seus defeitos, mas também suas potências esquecidas, desejos reprimidos, emoções negadas, ideias que você aprendeu a considerar inaceitáveis. E o maior problema não está em ter uma sombra. Todos temos. O problema está em evitá-la. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você evita olhar para sua raiva, mais ela te domina. Quanto mais tenta parecer sempre positivo, mais sufoca a sua verdade. Quanto mais finge ser o que não é, mais distante fica da sua integridade. Evitar a sombra é tentar viver só com a metade boa da alma. Mas essa metade boa, isolada, se torna frágil, artificial, insegura. A sombra é como uma mala que você carrega sem abrir. Ela pesa, ela vaza, ela interfere nas relações, nas decisões, nos sentimentos, mesmo sem ser vista. Encará-la não significa ceder a impulsos destrutivos. Significa integrar aquilo que foi excluído, entender o porquê da sua presença e transformar essa energia em consciência. Na prática, isso se revela no dia a dia. Por que certos tipos de pessoa te irritam tanto? Por que você evita certos assuntos, mesmo sabendo que são importantes? Por que você se sabota quando as coisas finalmente começam a dar certo? Em muitos casos, é a sombra tentando chamar atenção, não para te destruir, mas para ser integrada. A psicologia moderna continua reafirmando essa verdade. Quanto mais negamos partes de nós, mais vivemos em conflito. Quanto mais reconhecemos, acolhemos e trabalhamos essas partes, mais inteiros e autênticos nos tornamos. A cura emocional não está em negar a sombra, está em atravessá-la com coragem. Muita gente acredita que só poderá viver com plenitude depois que estiver curada, pronta, completamente resolvida. Mas Jung enxergava isso como um grande equívoco. A ideia de cura total é muitas vezes mais uma fuga do que um ideal, um modo inconsciente de adiar a vida, esperando um estado de perfeição que nunca vai chegar. Segundo Jung, a transformação não exige que você esteja inteiro para começar. Ela exige que você esteja honesto consigo mesmo. Você não precisa entender tudo para dar o primeiro passo. Não precisa ter superado todos os traumas para amar, criar, servir, se conectar. A maturidade emocional vem de caminhar com a imperfeição e não de esperar a ausência dela. Jung afirmava que a vida não espera que você esteja pronto. Ela te convida o tempo todo, a cada dor, a cada escolha, a cada oportunidade ignorada por medo de não estar bem o suficiente. Na prática, essa espera por um estado ideal pode se disfarçar de autoconhecimento, mas se transforma em paralisia. Quantos projetos você adiou por achar que ainda não estava pronto? Quantas relações você evitou por medo de repetir padrões? Quantas vezes você se impediu de viver, esperando estar curado? Viver é se expor ao desconhecido com consciência. É se mover com as feridas ainda abertas, mas com o coração presente. A cura para Jung era um processo, e o processo só acontece em movimento. Não espere estar perfeito para começar. Comece, e permita que o caminho te transforme. Carl Jung não queria criar seguidores, ele queria formar seres humanos mais conscientes, gente capaz de olhar para dentro com coragem, de encarar as próprias contradições, de integrar luz e sombra para se tornar inteiro. Ele sabia que a mente não adoece da noite para o dia. Ela se desgasta aos poucos, através de hábitos imperceptíveis, padrões repetitivos, fugas que se tornam rotina e silêncios que nunca são escutados. Você acabou de refletir sobre 9 hábitos que corroem a saúde da sua mente. E o mais importante agora não é o quanto você entendeu, é o que você vai fazer com isso. Não espere estar pronto. Não espere um novo ano, uma nova fase ou alguém que te dê permissão. A jornada começa quando você assume o compromisso de parar de fugir de si. O autoconhecimento não é confortável, mas é o único caminho que leva à liberdade interior. Não aquela liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não ser mais dominado por tudo que te assombrava por dentro.
Se esse vídeo tocou você de alguma forma, escreva nos comentários. Eu escolho olhar para mim com coragem. E compartilhe com alguém que precisa despertar. Alguém que está forte por fora, mas cansado por dentro. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque toda semana a gente mergulha um pouco mais fundo na filosofia, na psicanálise e na arte de viver com consciência. Lembre-se, a mente que se recusa a olhar para si mesma vive em conflito, mas a mente que aprende a se observar com honestidade começa pouco a pouco a se libertar.